Flamengo perde e pressiona funcionou muito bem, principalmente no segundo tempo. Como foi essa preparação para se defender de um dos melhores contra-ataques do Brasil? Bom, sempre que eles quiseram jogar mais curto ou entre linhas, não foi conseguido. Acho que a equipa muito bem a reduzir espaços, a controlar muito bem todas essas possibilidades. A única coisa que eles conseguiram foi de qualquer maneira, algumas vezes com algum tempo e procurando esse mesmo espaço atrás da nossa linha defensiva, sempre que nós tínhamos que subir, e todas as vezes que pressionávamos, pois eles procuraram mesmo do seu goleiro passe bem nas costas para poder-nos, dentro da sua velocidade, dos seus timings dos jogadores, disponibilidade física que eles têm na linha da frente, de poderem chegar mais perto da nossa baliza e a partir daí poderem então, em alguma circunstância, sobretudo na segunda parte, conseguiram uma ou outra vez de ter 2 ou 3 passos consecutivos com a equipa alta. É um jogo que nós sabíamos perfeitamente que ia ser exatamente assim. A equipa esteve muito bem, esteve muito concentrada, com uma boa redução das linhas, sobretudo das distâncias da nossa linha defensiva, que nos permitiu sempre defender muito bem. Pecado por este resultado, merecíamos muito mais por tudo aquilo que nós fizemos. Uma primeira parte extraordinária, uma segunda parte de maior controle, com uma intensidade ligeiramente mais baixa em certos momentos, mas com um maior controle, e tudo aquilo, ou seja, a única coisa que acabou por não acontecer foi mesmo o golo, mas merecíamos sair vencedores hoje, pelo aquilo que fizemos. Paulo, boa noite. Fred Gomes, do Globoesporte.com. Paulo, você, depois do jogo contra o Botafogo, você havia falado que vocês ainda procuravam a sinergia entre a torcida e o time. E hoje, assim, no resultado, foi de 0-0, obviamente que o Flamengo jogou muito bem, vocês saíram muito aplaudidos, a torcida gritando o nome dos jogadores do Flamengo, o seu. Você acha que foi encontrada a tal sinergia que você esperava? E outra pergunta em relação ao Pedro, você ia colocá-lo no final do jogo. Nas últimas partidas, ele tem tido uma minutagem menor. Vocês tiveram alguma conversa em relação a isso, sobre a utilização dele? Obrigado, uma boa noite. Não tivemos várias conversas, já durante estes meses que cá estou, mas não tivemos uma conversa em relação à minutagem, até porque os jogos são diferentes, os momentos são diferentes, e a disponibilidade do Pedro de todos tem que ser máxima, porque a qualquer momento a equipa precisa deles e eles têm que estar prontos para poderem performar da melhor forma para juntos podermos vencer. Em relação à sinergia, como eu disse na coletiva anterior, é constante, tem que ser constante, porque no Flamengo, quando se ganha estamos no céu, quando se perde estamos no inferno, há muita volatilidade, muito também originado por vocês, na vossa forma de sensacionalista, que vos percebo, porque estou há mais de 30 anos no futebol e sei que muitas vezes acontece exatamente isso, mas como eu disse anteriormente na última coletiva, acho que eles têm que se sentir representados no campo pelos nossos jogadores, e para se sentirem representados é eles sentirem que nós damos tudo. Podemos ter uma menor performance a nível técnica, mas a nível de procedimento de dar tudo, eles temos que ser, ou seja, têm que nos reconhecer, e eles vão nos reconhecendo, então é isso que nós pretendemos, essa sinergia, dar tudo para podermos ganhar, e hoje merecemos ganhar, não aconteceu, com certeza, vamos continuar a ser o mais consistentes, jogo após jogo, para que as vitórias continuem a vir. Boa noite, Paulo. Raiane Meirelles, da Rádio Ativa FM. Hoje, como todo mundo falou, o Flamengo foi mais organizado, foi realmente um jogão. Eu queria saber, são 2 perguntas. Se hoje você já vê o Flamengo com um pouco mais de cara de Paulo Souza, e qual sabor esse empate tem para você? O sabor, como eu lhe disse anteriormente, por tudo aquilo que a equipa fez, por aquilo que produziu, pela qualidade de jogo, pelo volume de jogo, mereceu um outro resultado. Penso que as duas equipas estão de parabéns, cada uma com ideias bem distintas de jogo,
Palmeiras é uma equipa muito difícil, uma equipa que tem uma disponibilidade física e mental de trabalhar sem bola, esperando sempre momentos para poderem contra-atacar de uma forma vertiginosa e com muita capacidade de o poder fazer. Nós estivemos sempre muito concentrados nesse mesmo preciso momento e por isso merecemos por tudo aquilo que fizemos. Acho que, sem dúvida, a única equipa que teve muito abaixo hoje no campo foi mesmo a equipa de arbitragem. Não teve ao mesmo nível das duas equipas, infelizmente, mas merecemos ganhar. Depois a primeira pergunta disse, primeira parte. Como eu tenho dito nas outras, ou seja, cada vez estamos a ser mais consistentes, estamos a produzir, a ter um volume de jogo muito bom. E é nesse caminho que temos de estar. É uma equipa, em relação, por exemplo, ao Palmeiras, há uma grande diferença do momento da construção, onde estão eles e onde estamos nós, mas estar a oferecer a qualidade de jogo que nós oferecemos hoje contra uma equipa que está feita, está rotinada, está convencida nas ideias do seu treinador, e termos a qualidade que nós apresentamos hoje, estamos no caminho certo. Depois, sabemos perfeitamente que há momentos que os nossos adversários vão criando outros momentos, outras dificuldades, vamos precisando de outro tipo de jogadores no campo por cansaço de outros, que têm características diferentes, e para irmos mantendo a mesma qualidade contra adversários diferentes, com de jogadores também diferentes no campo, é preciso algum tempo para podermos estabilizar ao máximo todas as ideias e os resultados. Boa noite, Paulo. Boa noite. Sidão Marinho, da Litoral News. Parabéns pela grande atuação hoje. Queria te perguntar mais uma vez sobre o gol do Flamengo, porque é algo que o torcedor não está conseguindo assimilar. Qual é a sua ideia? E queria que você explicasse para o torcedor agora também. Porque o Santos, mais uma vez, foi reserva, o Hugo titular. Passa pela sua cabeça ter o Hugo como goleiro da Liga, do Campeonato Brasileiro, e o Santos como goleiro da Copa, na Libertadores e também na Copa do Brasil? Como tem se dado tudo isso junto ao Paulo Grilo, preparador de goleiros, para a escolha ser feita no dia da partida? Obrigado. Bom, se calhar não me fiz entender bem na coletiva anterior. Passo a explicar-me outra vez e espero que seja a última vez. O Santos chegou passado quase 3 meses. Há um processo de crescimento da parte do Hugo, onde nós confiamos. Se o Santos tivesse chegado inicialmente, provavelmente as nossas decisões tinham sido diferentes, e dependente do momento de forma de cada um deles, com certeza vamos tomar decisões diferentes. Para já, vamos mantendo a mesma ideia, ou seja, dar continuidade ao crescimento do Hugo, que nos tem mostrado toda a confiança. Ainda hoje fez uma atuação extraordinária, em todos os momentos esteve muito concentrado, tem vindo a melhorar com os pés, algo que ele, e nas tomadas de decisões, algo que ainda tem muito para poder crescer, e depois temos a falar com idades diferentes, em relação ao Santos, em relação ao Hugo, e depois também temos a componente que é Flamengo, a pressão que exatamente existe, e muitas das vezes ela existe, esta ressonância, por tudo aquilo que se vindo a falar, a escrever, e nós precisamos de estabilidade. Eu penso que o Hugo tem estado a crescer muito em termos de mentalidade, de estabilidade emocional, que possa oferecer ao Flamengo, à nossa equipa, tudo aquilo que ele hoje ofereceu, a qualidade do jogo que ele teve. Não, como lhe disse, nós decidimos exatamente isso com eles, falámos quando o Santos chegou, sobretudo após o Peru, o nosso jogo do Peru, definimos perfeitamente aquilo que nós queríamos, mas não é algo que se vai manter a época toda. Depende de estados de forma, de amarelos, de tudo isso, e depois tomarmos as devidas decisões nos momentos certos. Boa noite, Paulo. Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Parabéns pela atuação. Paulo, a arbitragem hoje, muitos jogadores reclamaram,
inclusive a torcida impaciente o tempo todo com o Wilton Pereira Sampaio. Eu queria perguntar a sua análise da arbitragem para o jogo de hoje. Bom, eu sou uma pessoa também muito passional e tenho uma leitura de jogo diferente. Não me cabe a mim analisar. Parece-me a mim que institucionalmente o clube deve proceder, porque desde os momentos mais capitais desta época, ou seja, Supertaça os 2 jogos de final, acho que está muito evidente o que foi acontecendo. Não me parece que um treinador tem que estar a expor e a analisar a arbitragem. O que eu lhe disse anteriormente numa pergunta é que não teve ao mesmo nível, infelizmente, do Palmeiras e do Flamengo neste jogo. E queremos, com certeza, e eu gosto de ver todas as 3 equipas ao mesmo nível, com uma boa capacidade para poder melhorar o futebol em si. Por isso, cabe à nossa instituição Flamengo trabalhar, expor, porque realmente nestes 3 momentos capitais ou nos jogos importantes de benefício não tiramos nenhum. Nós queremos, e eu sobretudo gosto de ter uma boa qualidade, de ver uma boa qualidade, e neste caso hoje mais uma vez não teve a altura das 2 equipas. Boa noite, Paulo. Gabriel Orfa, da Rádio Sintonia Esportiva. Queria saber como que você avalia o trabalho do Arão, que hoje você tinha, além do Davi Luiz, você tinha o Léo Pereira e o Pablo, optou por botar o Arão um pouco mais recuado como segundo zagueiro. Queria saber se para você hoje ele é mais uma opção como um zagueiro, como um volante ou para as 2 posições? Pelas 2 posições, já falei nisto também na outra coletiva, volto-me a repetir, mas pelas 2 posições, ver o jogo de frente é mais fácil. Hoje o meu colega procurou diminuir tempos de tomada de decisão sempre que houvesse uma circulação para o nosso lado direito, ou seja, para o Arão, onde ele tem vindo a ser fundamental e a romper linhas com passes entre linhas importantes. Deveria ter corrigido em alguns momentos, penso que na segunda parte corrigiu bastante e melhorou bastante. Na primeira parte custou-lhe, porque identificando um adversário na sua mesma linha e com uma maior proximidade e com a velocidade que as primeiras linhas de pressão do Palmeiras têm, deslocamento para reduzir e pressionar o nosso primeiro momento de construção, o seu posicionamento deveria ser melhor no seu primeiro, antes de receber, para poder, na circulação, ter capacidade de estar a orientar o jogo para a frente, de forma a poder sair e superar essa mesma pressão. Foi corrigido no intervalo, melhorou bastante na segunda parte e praticamente deu continuidade e deu profundidade ao nosso jogo, verticalidade ao nosso jogo, de maneira a poder romper linhas de pressão do nosso adversário. Muito satisfeito, por isso é um jogador que nós contamos nestas 2 posições, como volante e como zagueiro. Aqui Paulo, Isaac Andrade, Flavoz. Parabéns pela vitória. Foi um jogo... pela vitória poderia ser. É verdade. Nós merecíamos. Parabéns pelo jogo. Fugir-lhe a boca para a verdade, é verdade. Erro falho. Hoje a gente viu algumas mudanças. Você falou sobre processos, né? Que as pessoas têm início, mas eles vão se modificando no decorrer. E hoje você optou por fazer menos substituições. Alguns não puderam entrar no final do jogo. Mas ali entrou o Marinho, que deu uma dinâmica um pouco diferenciada, e ele realmente tem um DNA interessante com a torcida do Flamengo. Mas, taticamente, você vê que o Marinho hoje tem realmente amadurecido? Ele alcançou aquilo que você queria e no jogo ele fez aquilo que era esperado? O Marinho, sobretudo, tem disponibilidade e tem compromisso, como todos os jogadores têm que ter. Compromisso com a camisola do Flamengo, procurando entendendo o menos ou mais em nível tático ou estratégico. O importante é o compromisso. Depois, pouco a pouco, com certeza tem vindo a entender, e ele tem vindo a entender, porque tem essa mesma disponibilidade e tem-nos oferecido em momentos do jogo a necessidade que a equipa tem nesse determinado momento.
E tem sido muito bom, como hoje, mais uma vez, aconteceu. Boa noite, Paulo. Boa noite. Parabéns pelo grande jogo, né? Faltou só o gol, conforme você falou. André Habib, do canal do Deco. Gostaria de saber em relação ao Thiago Maia, né? Que com ritmo de jogo fez novamente uma grande partida e havia feito uma grande partida também contra o São Paulo. Sempre diminuindo o espaço do portador da bola e fazendo transição defensiva rápida, né? Você encontrou o parceiro ideal do João Gomes? Encontrei mais um jogador que tem vindo a crescer, que nos dá soluções com bola, nos primeiros momentos de construção, onde tem uma boa capacidade cada vez mais em melhorar em termos posicionais, numa boa ocupação do espaço, de entendimento entre ele e o João, que distâncias, a lateralidade deles os dois, a necessidade que a equipa tem, não só desse primeiro e segundo momento de construção, de ter um bom posicionamento e ver o jogo também para a frente, como também de apoio, de movimentos de ruptura e capacidade, como disse, de basculações, saltar linhas de pressão. Pode melhorar aí muito mais, no meu entender, em termos de duelo, porque tem essa capacidade para o poder fazer, e também pode melhorar num último terço, porque tem essa capacidade de ver mais longe e ter passe de maior profundidade. Por isso, esperando que outros também o possam assim crescer, porque necessitamos. São posições de grande desgaste mental e físico, e precisamos todos disponíveis, porque uma época longa, com este ritmo intenso como foi hoje o jogo, necessitamos de todos disponíveis com a mesma qualidade para poderem oferecer à equipa uma boa performance e resultados. Boa noite, Paulo. Lucas Baia, do canal Time Web Sport. Pegando até um gancho na pergunta do Deco, o João Gomes, mais uma vez, foi muito ovacionado pela torcida, como foi antes da partida no anúncio da escalação. Como é que você vê o crescimento deste jogador nesta temporada, a evolução dele em campo e o quanto ele é importante no que você pensa de esquema tático para o Flamengo? Tem muito volume de jogo, com e sem bola, a equipa com bola ou também sem bola. Um jogador fisicamente muito forte, o melhor que nós temos como volantes, a nível de duelos, de contactos. Um número, a capacidade que tem de ganhar bolas, capacidade que tem de, quando é superada em passes verticais, de chegar, e com esta estrutura, com a tipologia de jogadores que nós temos em certas posições, precisamos de jogadores que têm essa capacidade física, mental, de compromisso e também de entendimento de espaços. Como eu disse também na coletiva anterior, algo que ele tem que melhorar é a capacidade de passe médio-longo, algo que aconteceu, por exemplo, no último jogo, em algumas transições ou em alguns momentos de velocidade do nosso jogo, com o passo, por exemplo, para o Isla, com o passo, por exemplo, para o Lázaro, no jogo anterior, algo que nós vamos vindo a precisar e que ele, com certeza, com a experiência ou com a vivência destes mesmos jogos e do posicionamento, vai tendo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Paulo, você se referiu ao Palmeiras? Pergunta? Foi? Beleza. Você se referiu ao Palmeiras como uma equipe já mais convencida das ideias do seu treinador, até por razões óbvias de tempo de trabalho, de consolidação de um montão de coisas. Como é que você vê a sua equipe hoje em relação às suas próprias ideias, em relação a esse convencimento que você falou sobre essa relação entre os jogadores e o Abel, e o Palmeiras, evidentemente? Vejo-a muito bem, como a vi desde o início, quando inicias qualquer tipo de processo. A equipa, com certeza, foi ir assimilando ideias,
dentro da própria estrutura, dos espaços, e tem sido um crescimento natural, uma evolução natural, que precisa de ser consolidada, jogo após jogo. E como eu disse e repito, dentro destes processos, e o processo é exatamente como a palavra indica no dicionário, tem um início, mas não tem um fim. Por isso, tens muitas variáveis, e essas variáveis muitas das vezes dão-te os adversários, ou quase sempre dão-te os adversários, e as características dos jogadores que estão em campo. E para podermos criar, para termos uma certa consistência, temos que ir utilizando todos, interagindo todos, de forma a poderem manter níveis de performance coletivas individuais que permitam ganhar os jogos. E claro, com o meu colega, após vários meses ou ano, também foi procurando enquadrar jogadores e contratar jogadores para certas determinadas posições, que ele sempre achou importante para poder evoluir, para poder haver uma rotatividade e manter sempre uma performance elevada.